Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no episódio 2 com um convidado de honra mais uma vez. Vocês já perceberam que todos os nossos convidados são de honra, né? É que nossos convidados realmente são experts no assunto, no que diz respeito a cada um deles, que eles se prestam a executar. Então, nós estamos aqui com o Rodrigo Leite, que é um violinista, e além de violinista, ele também é professor. Rodrigo Leite, seja muito bem-vindo. Aí, André, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Imagina, tamo junto. Rodrigo, conta um pouco pra gente de como que você entrou no mundo da música, em específico no mundo do violino. Então, eu costumo falar, André, que como eu vim de família de artistas, né? Minha mãe trabalha com música, meu pai com teatro, eu já comecei no meio da arte mesmo assim, né? E eu comecei com 8 anos com violino, minha mãe apresentou o instrumento para mim, né? E ela falou, você vai aprender violino. No começo eu não queria muito, né? Mas sua mãe tocava o quê? Já tocava alguma coisa? Ela é formada em violoncelo e piano no conservatório, no conservatório Carlos Gomes de Campinas. Ah, sim, legal. Né? Aí ela me colocou no violino, no conservatório lá, e comecei com 8 anos. E eu tenho que falar para você que eu comecei a tomar gosto pelo instrumento lá pelos 13 anos. Então já dá para a gente fazer uma coisa legal aqui, porque o papel dos pais, ou o papel de incentivo na vida de quem começa a estudar música, olha, no meu caso foi determinante, né? Esse é um assunto legal, porque tem pais que não, assim, que não incentivam os filhos, né? Ou os responsáveis, assim, isso fez uma diferença enorme na minha vida, né? Essa coisa de vai, vamos. Insiste, né? Insiste, porque eu queria ficar na rua jogando bola com meus amigos, queria ficar brincando, assim, As crianças, elas não querem nada difícil pra vida, elas querem brincar, querem curtir a infância, né? Exatamente. E a música, ela achava que a música para todos os filhos é uma coisa fundamental, tem que saber, que nem ler e escrever, tem que saber fazer música, né? Então eu consegui. Aí depois, com os 13 anos, a criança, quando começa a desenvolver essa coisa de conseguir fazer alguma coisa, conseguir tocar, desenvolver, nossa, eu consigo fazer isso bem, aí a coisa vai em frente, né? Aí a coisa começa a realmente desenvolver, e aí eu comecei a tomar gosto pela coisa. Mas você começou a tomar o gosto pelo violino porque você percebeu que você tinha talento ou foi por algum outro tipo de motivo? Foi o círculo social, porque eu entrei numa orquestra lá no conservatório, e aí tinha um pessoal muito legal, né? Isso me fazia querer estar toda semana lá fazendo esse ensaio. E aí, num segundo momento, eu comecei a fazer, nossa, eu acho que eu estou fazendo diferença nesse grupo aqui. Comecei a entender as coisas, ficava meio perdidão no que acontecia, né? Por exemplo, ler o pentagrama lá, tem umas notas muito abaixo do pentagrama, lá na corda sol, que fala, nossa, como eu vou identificar essa nota aqui? Era muito novo. E aí começou a fazer sentido aquela coisa para mim, eu comecei a fazer parte do todo, a somar no negócio, eu falei, não, gente, muito bom, acho que eu vou investir mais nisso aqui, meu tempo, estou gostando bastante. E aí a partir daí virou um amor, né? Ai, sim. E nessa época você já tocava em alguma orquestra ou não? Só estudava? Estudava, então aí eu entrei nessa orquestra do conservatório, que era obrigatória, uma matéria obrigatória lá, a orquestra jovem, né, que a gente chamava de orquestrinha lá. E lá a gente fazia um repertório muito legal, né, repertório de música erudita, mas uma coisa que criança gostava, uma coisa muito movimentada, a gente gosta de mostrar movimento agitado, né. E aí o pessoal maravilhoso, né, os professores, maestros, então isso, o ciclo foi, acho que a principal coisa para mim, o ambiente, né, isso fez com que eu me empolgasse mais com o instrumento ainda. Com certeza, entendi. E com quantos anos você entrou na parte acadêmica do violino? Parte acadêmica, olha, engraçado que nessa determinada fase da minha vida, até os 13 anos, os 13, 14, 15 anos, foi uma coisa ainda que eu estava conhecendo o instrumento, aquela coisa de repertório, buscar referência dos violinistas, dos professores, dos amigos. Mas aí o violino começa a ter uma coisa da profundeza, né? De ser uma coisa, um instrumento muito técnico. E a gente tem que adentrar dentro desse universo, né? Que é essa coisa da parte técnica minuciosa dos movimentos, como que vai baixar um dedo aqui, o pulso tem que estar assim, a mão, o nível, tudo. É como se fosse um bailarino mesmo, tem que estar tudo funcionando assim, né?
Então, E isso, coordenando tudo ao mesmo tempo. tudo ao mesmo tempo, meu. Aí que tá. E o violino é um instrumento muito livre. E aí quando a gente é livre, cara, quando a gente tem muita liberdade, o que acontece? A gente se perde, né? Isso é uma lição de vida o instrumento também. Porque a gente tem uma liberdade, assim, muito... Pode fazer tudo. Faz o que você quer. A gente acaba se perdendo, fazendo coisa errada, criando vícios, né? Isso com qualquer parte da vida, com o violino não é diferente. Não, eu sei como que é, porque comigo também foi a mesma coisa. Eu acredito que eu comecei a limpar todos esses vícios lá pros 15 anos de idade, mas eu fui realmente limpar completamente com os 17 anos. Eu acho que foi até um pouco tarde, na minha opinião. Então, essa coisa do tarde também é bem relativo. Se a pessoa tem a cabeça lá no negócio, ela consegue tirar esse tempo perdido assim muito rapidamente, né? E é engraçado que, às vezes, também não é devido só ao aluno, a pessoa que está estudando no começo, ficar livre com isso, mas sim, às vezes, é uma má informação mesmo do professor que ela tem. Às vezes, o professor que ela iniciou foi dentro de uma igreja ou algum projeto social, não sei, e o professor não tem uma bagagem como um violinista profissional, como você tem, por exemplo, hoje em Exatamente. dia. E aí acaba que ele vai passando o conhecimento que tem, que às vezes não é um conhecimento vasto, e a criança cresce com certos problemas de execução no violino. Nossa, total, meu. Isso aí é interessante porque um professor para iniciação, cara, tem que ter essa medida assim, né? Porque como que uma criança vai aprender? Você pega um professor que ele é muito rigoroso tecnicamente e ele não tem paciência com o aluno. Como que vai ser isso aí? Então eu tive sorte de ter professores assim que foram muito pacientes, né? Outros nem tanto, mas tem que saber dosar. E foi aí que eu comecei a aprender essa parte da pedagogia do violino. Eu desde muito cedo comecei a ver o que funcionava para mim, porque qualquer coisinha eu já ficava nervoso, ficava tenso, a coisa não fluía. Então, esse equilíbrio da sabedoria do professor com a paciência ilimitada, saber conversar também com os pais, o que está acontecendo, isso que faz um professor para iniciação ser um professor de sucesso. É a paciência, saber conversar, como colocar a responsabilidade para o aluno de uma maneira compatível com a idade dele. Como que você vai colocar uma responsabilidade? Não dá, né? A não ser que for uma pessoa, um gênio, assim, que a gente consegue perceber que ele quer fazer aquilo e tem um hiperfoco naquilo e aquilo é a vida dele. E aí são etapas, né? Um professor de um nível intermediário, assim, também você tem que saber encaixar essa coisa técnica para o aluno de uma maneira também que não vai tirar ele do instrumento e falar, não, agora para mim é demais, eu não vou fazer primeiro, segundo dedo, essa coisa aqui mecânica, 20 minutos por dia, esse movimento aqui, 20 minutos por dia, uma coisa fica cansativa, então tem que saber dosar. E é isso que eu procuro fazer também com os meus alunos, é de saber dosar e entender o universo de cada um, né, também. Isso aí é uma coisa que, puta, cara, você tem que saber mesmo, entender a pessoa. É vivência, né? E eu passei por essas etapas aí, né? E aí depois eu quis me aprofundar ainda mais. Aí como virou paixão o instrumento, aí eu peguei e comecei a ter referências. Peguei um LP, escutei Guidon Kremer tocando. Falei, nossa senhora, como é possível isso aqui, cara, no violino? É absurdo. Não é possível. O pessoal não existe, cara. Aí comecei a escutar e tocar, aí foi o primeiro grande violinista que eu escutei, o Guidon Kremer, aí virei fã dele. Tem uns dedos enormes, né? Cara, Parece que ele faz as coisas com tanta facilidade. meu cara é um mutante, meu, é impressionante, impressionante. E depois que eu fui entender a história dele, que ele não tinha uma facilidade técnica, assim, dadas as devidas proporções, né? Não dá pra comparar, ele é um gênio. Mas ele teve, que horas chorar, viver a vida dele. Ele estudou com um grande violinista lá na Rússia, que é o Davi Oistrakh, né? Que também sou fãzaço dele. E ele passou poucas e boas lá. E ele foi uma referência para mim porque é o trabalho sério, cara. Se você não se dedica a coisa assim... E ele acabou ganhando um concurso, Tchaikovsky, né? Ganhou, assim, ninguém esperava que ele fosse ganhar e o cara entregou lá tudo, né? Então foi uma grande inspiração para mim. E aí depois eu comecei a ter contato com DVDs, cara. Que um professor que veio aqui em Campinas, bom, não vou me lembrar o nome dele depois, ele me colocou um DVD do Davi Oistrakh tocando Concerto de Sibelius. Aí eu falei assim,
falei, não é possível. Como que pode? Que DVD era uma coisa naquela época era muito difícil de encontrar, né? Você tinha que ter muito recurso. Aí eu vi o Davi tocando a viola e falei, nossa senhora. Aí eu levei um outro choque de realidade. Então eu falei, o universo era aquele, né? Do conservatório, meus amigos, aquela coisa. É engraçado você falar essa parte aí, porque quando eu era criança, eu também tinha muita dificuldade para ver coisas de violino, assim, concertos de violino, assistir. Às vezes eu estava estudando, por exemplo, eu estava estudando, acho que com 15 anos de idade, eu estava começando a ler o Mozart 3. E aí eu não tinha uma representação, por exemplo, da cadência. Alguém tocando. Eu estudava aquilo lá sem nunca ter ouvido. Porque eu não tinha conhecimento disso. Eu tinha 15 anos de idade, né? Eu não sei você que está assistindo hoje, que parece ser uma coisa muito óbvia. Mas, porque hoje tem YouTube, tem dezenas de coisas digitais que tem um clique e você tem acesso. Mas na época que nós estávamos estudando violino, praticamente, você é um pouco mais velho que eu, mas a época é parecida, né? E nós não tínhamos esse recurso com tanta facilidade. Hoje em dia, qualquer um com um clique no celular, no próprio Instagram, já tem Realmente, acesso muita informação. a dezenas de coisas maravilhosas. Nossa, total. Na época era VHS. VHS. E eu ficava, aí quando eu comecei a ver essa coisa, que pessoal tecnicamente, naquela época eu reparava muito em técnica, né? Não tinha essa profundeza ainda da parte musical, da experiência de vida que a pessoa tem, que a gente vai chegar nisso aí depois, mas aquela perfeição técnica, porque eu estava longe de atingir isso, sabe? Aquelas músicas lá que eu ficava horas escutando os DVDs. Aí eu comecei a deixar essa coisa de ficar jogando bola na rua, sair muito com os amigos, até hoje eles falam pra mim, Rodrigo chegou num determinado momento, 14, 15 anos, eles não saem mais de casa, ele ficava lá estudando violino, porque realmente virou uma obsessão, uma paixão. Mais do que obsessão, uma paixão naquele momento lá. Eu sei. E aí esses DVDs, esses VHS, eu vendo esse pessoal tocar. Os violinistas, eu falei, vou ter que assistir um cara desse tocando ao vivo, né? E aí, bom, me formei no conservatório, fui estudar na Escola Municipal de Música com a minha grande mestra, que é a Cecília Guida, que eu me formei com ela. Ela me deu toda a base técnica, né? Junto com o professor André Sanches também, que era aluno dela e passou para ela. Foi uma linha técnica que eu resolvi seguir, né? Que a gente pode abordar isso também. Mas aí eu falei, preciso ver um violinista tocar. Aí o primeiro grande violinista que eu fui ver tocar foi o Frank Peter Zimmermann, um alemão. Aí no Teatro Municipal. Aí o cara tocou ao vivo, eu falei, meu... Aí levei o terceiro choque de realidade. Que ele chegou lá com o estrade dele, aquela postura lá, e a primeira coisa que chamou atenção, o vibrato do cara. Aí aquele som me pegou de um jeito, eu falei, nossa, aí essas coisas assim... Como eu não sei nada, né? Não sei nada na parte de performance, na parte de tocar, na parte de... tem uma profundidade enorme nisso aí. Sim. E aí, ele também foi um dos pilares de inspiração para mim, né? Então foi o Guidon Kremer, o Davi Oistrakh e o Frank Peter Zimmermann. Eu tive o contato e depois eu fui cumprimentar ele lá. Uma pessoa humilde, do nível assim, ela te cumprimenta. Você gostou do conceito? Não sei o quê. Falando em inglês, né? Se eu gostei do conceito, imagina, cara. O cara vai perguntar isso. Gostei, tudo humilde assim. Então, eu comecei a, cara, ficar cada vez mais dentro disso aqui, né? Coisa impressionante, cara. E aí não teve mais fim, né? Aí eu quis cada vez mais, cara. E foi aí que eu comecei a desenvolver realmente essa parte da performance, né? Eu sou apaixonado por isso também, de tocar público, né? Executar som bonito, enfim, mostrar para a pessoa, trazer esse papel da música, né, para o público, meu. E você acha que tem muita diferença para você, como a gente sabe que você é um violinista performático, que você também atua como solista. Para você tem muita diferença de você espalhar uma orquestra para ser o solista da noite? Cara, tem na parte de preparação, né? Tem na parte de preparação, porque quando você é solista, você tem uma responsabilidade grande do grupo que chama você para tocar. Porque você imagina, você vai gravar um CD, cara, você ser chamado como solista. Vamos colocar uma situação assim... A Filarmônica de Berlim chama você para fazer a gravação de um CD. O que eles esperam? Eu estou chamando o André, porque ele é um mega violinista, ele vai trazer essa parte musical pra gente que a gente espera e que o público espera também, né? E a orquestra tá dependendo do solista também, é um monte de coisa assim, são várias coisas,
que vão somar, mas você é o solista, você que vai aparecer. Então você tem uma responsabilidade grande na interpretação da música, né? Junto com o maestro, cara, mas você que leva. Então a preparação é diferente, principalmente na coisa da preparação mental. Para você ser solista, você tem que levar alguma coisa diferente, você tem que levar experiência de vida, você tem que levar uma interpretação que a pessoa realmente fique, assim, um estado contemplativo com a música, né? Você não pode chegar na apresentação lá, num concerto, mostrar uma tensão, dificuldade com a peça, não. É que nem se olhar um quadro. O quadro não vai estar nervoso lá para expor para você olhar. Ele vai ser o quadro, você vai ficar, nossa, que quadro bonito que é isso aí, cara, olha só. Então você tem que levar uma leveza, né? E essa parte profunda da música também. O solista vai contar uma história. É isso, ele vai ser o narrador dessa história. É assim que eu vejo um solista. Enquanto o Spala, ele tem uma responsabilidade muito política na orquestra também, né? Não só de tocar, tem que ser um músico exímio, lógico, mas ele tem que ser político também. E, enfim, ele tem que induzir as pessoas a fazer uma determinada arcada. Ele tem um papel fundamental na orquestra de ser o braço direito do maestro, claro, né? Representar a orquestra. Então ele tem um papel diversificado também na orquestra, né? Uhum. Para as pessoas que são leigas, o Spala, ele é o primeiro violino da orquestra, que é o violino que fica na ponta da orquestra, na direita, que geralmente ele fica próximo ao maestro, e as pessoas da orquestra praticamente seguem o que ele faz e o que ele manda fazer. Então ele é como se fosse realmente um chefe ali da orquestra abaixo do maestro, né? Hoje em dia, eu acho que os maestros até, assim, o Spala representa a orquestra mesmo, né? Tem muita coisa do maestro convidado, assim, e o Spala, ele realmente representa e defende os músicos, né? Tem um papel muito importante, né? Legal. Dentro da orquestra, é muito legal isso aí. É que muitas pessoas não têm uma referência disso e não sabem como é uma orquestra por dentro, assim, que tem leis e tem a hierarquia, Total. várias coisas para acontecer que para a orquestra soar como um todo e soar divinamente, né? Sim, sim, vira a orquestra vira uma comunidade ali, né? A gente tem que tratar como se fosse uma cidade aquilo lá, gente. É na verdade uma empresa, assim, mas é uma coisa mais humanizada, né? Essa coisa dos primeiros violinos, que tem essa coisa de levar a melodia da música, os segundos violinos que dá a base harmônica, violas, violoncelos, então cada um vai ter sua função lá dentro, né? A parte dos metais, também separada em madeiras, metais, a parte da percussão. Então ter essa harmonia, assim, cada um tem que desempenhar bem a sua função lá, né? E sempre foi fácil para você tocar em público assim, ou você foi realmente que nesse sentido? Você tá maluco, cara. Tocar em público pra mim foi dificílimo pra eu realmente me sentir bem tocando. Demorou muito tempo, porque todo mundo fica nervoso quando vai tocar, Sim. né? Isso é um tema muito sensível e que às vezes as pessoas não tocam nesse tema, porque é uma coisa às vezes muito profunda do artista, né? E eu pude estudar muito essa coisa do nervosismo do músico, principalmente de performance, assim, bom, todo músico que toca, né? Para se apresentar. E aí tem gente que fica muito nervoso, pega o estômago. Pega. Às vezes vira até dá uma feridinha lá dentro, pega aqui, né? Tem músico que transpira muito. Transpira muito. Tem músico da tremedeira. 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 Esse é o pior. Não, é o pior, cara. Esse é o pior. Porque a tremedeira não te deixa tocar. Não te deixa tocar. Mas então, a longo prazo, cara, essa coisa, o estresse leva muito cortisol no nosso, assim. Então, a longo prazo, você vai ter uma úlcera, você vai ter um problema, vai dar um problema maior, assim. Então, não tem um melhor e o pior, eu acho. Cara, na minha experiência, eu já vi pessoas que, sem precisar, tomavam remédio tarja preta para conseguir tocar violino. É verdade, cara. Tomam e tem um segredo, assim, não é mais segredo agora, né? Porque, por exemplo, já professores falavam assim, tá nervoso? Toma uma tacinha de vinho antes, toma uma dose de uísque, uma cervejinha, né? E faz sentido, porque o corpo precisa estar num estado mais relaxado, e tem gente que realmente toma remédio, isso aí eu não tem como julgar, porque quando você tá frente a uma coisa que você tem que resolver, desempenhar bem,
a gente não mede preço. A gente tem que fazer aquela coisa bem lá, só que aí tá naquela coisa da dose, né? É para aquilo aqui, pá, beleza, e você vai buscar, porque de onde está vindo isso é uma coisa muito profunda, né? E tem uma questão também de que a pessoa ela começa a se habituar com um remédio, tarja preta, que serve para outro tipo de tratamento que ela está usando para outra finalidade, e chega uma hora que ó, ela atinge o psicológico, né? Se ela não tiver o remédio no dia que ela tem que tocar, como fica? Não toca. Ela não vai conseguir tocar, porque ela vai achar que ela consegue tocar por conta do remédio. Sim, isso é muito normal. Isso é muito normal. Mas isso segura, né? Isso é um recurso que a ciência nos dá, Sim. não só para músico, né? Para atleta, enfim, várias áreas isso aí. Então essa coisa de tomar realmente essa coisa do nervosismo, né? É uma coisa. Aí eu procurei para sanar essa coisa do nervosismo, eu fiz técnica de Alexander com a professora Helene Wozniacki. Ela vai ver sempre. E a técnica de Alexander é uma técnica de consciência corporal para o músico ou para o artista, mas eu fiz para o músico, né? Onde você vai conseguir mapear seu corpo e ter um nível de relaxamento maior. Como, por exemplo, vou estar tocando. O meu foco não pode ser. Vou tocar, não pode ser aqui nos dedos. A gente atinge a perfeição quando a gente desapega da coisa. O segredo da coisa é o desapego, gente. Quando você faz uma coisa desapegada, a coisa flui. Você vai ver um gato pulando em cima da mesa, ele nem pensa, ele pulou, uma coisa harmônica, você fala, automático, uma coisa linda de se ver, né? E o músico, ele tem que atingir essa coisa também, o artista. Por mais difícil que seja, a gente não vai colocar o foco na dificuldade, a gente vai colocar o foco numa parte do nosso corpo, por exemplo, entre outras coisas, né? Mas uma parte do nosso corpo que a gente está se sentindo bem com ele. E a gente começa automaticamente, né? Por exemplo, a sola do pé, tô de pé, tô sentindo a sola do meu pé no chão, ele cabe lá, tô pensando na sola do pé. E você esqueceu da mão esquerda, você vira, o foco muda, porque você estudou tanto a porcaria da música, cara, difícil, essa coisa, cordas duplas, uma loucura. A gente não pode mais pensar nisso, acabou. Ali na hora de tocar, esquece, velho, não tem mais como. Tem mais. Não tem. É resolvido na hora que tá estudando. Tá resolvido, Agora é performance. É performance. E pra você chegar na parte de tocar, você tem que. É sua obrigação, cara. Estudar até você conhecer a Eu música. lembro até hoje, quando eu fui tocar um dos concertos em público, como solista, uma vez, eu pedi para você uma dica, né, de estudo para controlar o nervosismo. E você deu para mim uma dica que era aquela plataforma que você tem que ficar se equilibrando. Eu não sei o nome disso. Body balance, é isso aí. Body balance. É, body balance. Que aí eu estudava música, eu tocava o concerto em cima disso, e ao mesmo tempo que eu tinha que me equilibrar, eu tinha que tocar. Então eu tinha que fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Não era só prestar atenção na mão esquerda, na mão direita, na partitura, mas sim em ficar me equilibrando ao mesmo tempo. Nossa. Isso desassocia o seu cérebro ao violino. Ou seja, no começo você pode ser que erre um pouco, mas depois você acostuma. E aí você para de pensar tanto com aquele hiperfoco no violino, que às vezes aquele hiperfoco no que você está fazendo aqui, pode ser que você erre por conta disso, né? Nossa, exatamente. Então é isso. A primeira pessoa que eu vi fazendo isso foi um grande violinista chamado Shlomo Mintz. E ele tem um vídeo dele em cima, se equilibrando, não lembro em cima de quê. Mas Eu cheguei a fazer até com um pé só. Isso, eu faço com o pé. Então você é expert, eu faço com o pé só também. E é bom pra perna, viu? Você fica com a perna maromba. Fica doendo depois. Pancura, o tempo todo. Fica queimando depois. Fica. E é a última fase, é a última parte da minha preparação quando eu vou tocar. Eu toco em cima daquilo pra família, pra amigo, cara. Os amigos que foram assistir, já fui na casa de um monte aí, né? A minha mãe, meu pai, coitado deles, meus irmãos, eles, vão me assistir tocar, concerto inteiro, né? E é em cima do body balance, que isso aí eu faço bastante, isso é excelente. Muda o foco. E a técnica de Alexander pega justamente isso. Logicamente, a postura do corpo, a gente trabalha em cima de uma coisa, de um sistema de engenharia que é chamado de tensegridade. É diferente de um prédio. Quando a gente vai tocar, você faz assim, o corpo vem para cá.
Você faz assim, o corpo volta. A perna vai para lá. Então a tensegridade é uma coisa que você move uma coisa, a outra vai também junto. Um lado oposto ou não, mas tem essa coisa da mobilidade. Esse é o corpo humano. Se a gente tocar rígido, pescoço assim, tudo desse jeito, a coisa não vai fluir. Então o que a gente busca? Soltar, colocar a cabeça realmente em cima do pescoço, de achar o ponto de equilíbrio, colocar o instrumento sem fazer um monte de coisa. Colocou aqui, ajeitou. Beleza, vê se meu ombro não subiu nada e vai sentindo essa coisa do corpo livre, porque o violino já é ingrato, né? Uma coisa assim, assim. Então a gente tem que buscar o máximo dessa naturalidade. E aí com a perna, a gente deita, a gente fica buscando situações confortáveis para o corpo. E a gente consegue levar isso para performance. E isso para mim foi um outro diferencial enorme na parte de nervosismo, né? Que eu tive que buscar. Para resolver isso me ajudou bastante. Caramba, dicas valiosas aí, hein? E isso aqui é impressionante. Você quer se dedicar a isso, mas não é só para música, para esporte, é para qualquer coisa que fique nervoso. A gente quer se provar para a pessoa, né? A gente quer dar nosso valor e põe muita energia nisso. Sim. Aí chega uma hora que você vai falando, não é para isso que eu tô fazendo essas coisas aí. Começa a ficar, não dá prazer, né, velho? Uma coisa que eu queria fazer prazer começa a virar uma... Cara, uma castigo. tortura, é um castigo, essa é a palavra, vira um castigo, meu. E acho que pior ainda é a audição, né? A audição de alunos, Nossa, você participa. é. Eu lembro até hoje que as minhas audições sempre foi muito nervoso. As últimas, assim, que eu participei foram melhores. Mas sempre é muito tenso, eu acho que mais tenso que na orquestra. Então, porque, meu, todo instrumento, na verdade, né? Essa coisa da perfeição. Perfeição, a gente quer buscar isso, né? Porque a gente tem essas referências, cara. A gente vê esses grandes violinistas tocar, meu, os caras não erram, cara. Você vê, os caras têm uma perfeição absurda, né? A gente quer buscar aquilo e aquilo lá é uma vida, é o universo dele, cara. A gente tem que buscar o nosso caminho, a nossa história. É isso que eu falo bastante também. Cada um tem a sua história, meu, né? Então a gente tem que buscar o nosso caminho e mostrar com a música. O que você quer fazer com a música? Para que serve a música, meu? É para o papel da música. A música, sobretudo, para mim, é energia, cara. Energia. Você vai transferir energia para a pessoa, você precisa ter essa atmosfera energética mesmo, que você vai apresentar. Então, buscar o nosso caminho nesse sentido aí. Vamos abordar um assunto agora específico, que é um assunto um pouco polêmico, que é, bom, para quem não sabe, para você se tornar um violinista profissional, geralmente, na maioria das vezes, as crianças começam cedo. A partir aí dos 4, 5 anos de idade. A gente conhece violinistas que foram assim. Cecília Guida, por exemplo, começou com idade, com 10 anos já tocava violino muito bem. Então tem algumas pessoas que começam muito cedo, né? E para você se tornar um grande violinista, você tem que ter uma vida dedicada a isso, né? E hoje, essa nova geração que está nascendo com muita tecnologia, com inteligência artificial de fácil acesso, com muita mídia social, celular, o que você acha na questão desse assunto? Você acha que vamos ter, sim, grandes violinistas ainda com essa nova geração? Ou isso está perdido? Não, cara, isso é horroroso, cara. Só perdido, se for... Imagina você se basear só em aprender com assim, essa coisa tela. Cara, isso aí é completamente contra você virar um artista, né? Então isso para mim realmente não funciona de jeito nenhum. Você vai aprender a tocar um instrumento, vai aprender a tocar bem, mas para você passar alguma coisa para alguém, você tem que ter a vivência, viver, cara. Você tem que ter sua história de vida. Você tem que viajar, conhecer um lugar. Você tem que viajar, conhecer pessoas, cara. Sabe, natureza. Você tem que quebrar sua cabeça, cara. Você tem que ter frustração. Você tem que ter desilusão amorosa. Você tem que, Ou seja, você tem que ter contraste na vida. contraste, cara. Você tem que viver, meu. Você tem que machucar, você tem que saber o que é dor, saber o que é felicidade, saber o que é um prazer, saber... Você tem que ter uma gama de coisa para você conseguir desempenhar bem, Você não vai conseguir falar pro ChatGPT te ensinar a tocar violino. Acredito que não tem como não, gente. Não vai, cara. Você vai aprender até um certo ponto lá, mas vai ter um vazio, Sim. né? Vai ter um vazio. Como que
Aí você fala pra mim assim, é exatamente como você assistir um show pelo YouTube e você vai ao vivo lá ver o show, os artistas na sua frente. Meu, tá falando coisa da energia, a música é energia. Você sente aquela coisa no cara, o cara tocando, olhando pra você e fazendo aquilo, chamando você pra cima, você fica alucinado, cara. E tem gente que nunca foi num concerto ao vivo. Gente, Tem que ir sabe? pro concerto, Tem que ir. ver uma orquestra. Ah, porque não tenho dinheiro, porque não sei o quê. Gente, tem tantos concertos de graça. Inclusive a USESP, que é uma das maiores orquestras da América Latina, que fica aqui em São Paulo. Todo domingo, praticamente, tem concerto de graça. Gente, não é desculpa. É realmente um prazer vivenciar tudo isso, né? Nossa, é mesmo, isso é um assunto legal, não é desculpa. Eu dou aula num projeto social, lá em Suzano, e aí a gente levou como premiação todos os alunos para assistir um concerto da USESP na Sala São Paulo. Olha que legal. E cada comentário, gente, quando a orquestra começa a tocar, parece que é um vento que vem assim, ó, que a pessoa fica... E na situação eles tocaram um bolero de Ravel. Tem uma pressão sonora que as pessoas sentem no peito, né? Tem, exatamente isso. E aquela vibração dos instrumentos você sente aqui, cara, você fica arrepiado. Uma orquestra sinfônica com 100 músicos, 80 músicos no palco tocando para você. É uma experiência, assim, incrível que você tem que vivenciar. Aí uma aluna falou assim para mim, falou assim, professor, eu ativei um novo sonho na minha vida, que é ser violista. Falou isso pra mim, cara. Olha só, assistindo uma orquestra, através de assistir uma orquestra. Ela queria virar música, né? Legal. Então é isso, você tem que estar presente no lugar, você tem que vivenciar, você tem que tocar pros amigos, você tem que levar bronca, você tem que viver de verdade, tá dentro da coisa de corpo e alma. Isso não tem como ficar atrás de um celular, né, pra fazer isso. Não, cara, num sofá, num quarto escuro, vendo assim. Você tem que realmente. Você pode aprender, claro, através de usar a tecnologia, através de cursos. Por exemplo, um curso digital de violino que você está prestes a lançar, que a gente está sabendo aqui, né? Sim, sim. Tem o nosso curso, que a gente vai lançar muito em breve, que a gente filmou aqui no Green Studio, e esse vai ser sensacional. E aí você faz um curso desse, você aprende a tocar. Mas para que você vai aprender? Meu, para tocar para as pessoas, não? Não é só para tocar sozinho, né? Escondido. Tudo bem, pessoas têm que tirar essa mentalidade, né? Eu também toquei muito tempo sozinho na minha infância, mas eu deveria ter tocado mais em público, mesmo não tocando bem ainda. Porque quando a gente toca em público mais vezes, a gente vai tirando esses paradigmas de público, esse medo, esse monstro que tem na nossa cabeça, que na verdade é ilusão, né? Sim. E aí estão os motivos do lançamento do curso, André. Por que a gente está lançando isso aqui? Porque eu aprendi isso, vivi na pele. A música, quando você aprende música, gente, chega uma determinada momento da sua vida que a gente está imerso no trabalho, em problemas, coisa de família, é muita coisa, cara, aqui na nossa cabeça. E é descobrir na pele que a música é uma válvula de escape que não tem igual, cara, não tem igual. O esporte também se aproxima disso, né? Mas eu estava conversando com a minha mãe, falou, olha que sorte a gente tem. A gente está aqui na pandemia, por exemplo. Eu tô aqui com o meu violino, minha mãe está com o piano dela, aí os irmãos se reuniram, tá ali um violão, e a gente se reuniu e fez música. Aí imagina você aprende a tocar um instrumento, o violino, nesse curso que eu vou lançar, por exemplo, e você consegue reunir um pessoal para tocar junto, cara. Porque tem um monte de orquestra que você vai lá simplesmente, senta na orquestra e faz música com o pessoal. Música de câmara, que seja. Música de câmara é música pequena, quarteto de cordas, trio, quintetos. Isso tira um vazio da nossa cabeça que dificilmente alguma coisa tira. Então, um dos objetivos é preencher um vazio que a nossa existência precisa quanto a ser humano. Trabalhar corpo, mente e a alma que a gente trabalha com a música, meu. Então é um mote do curso, né? Dar essa vivência para a pessoa. Legal. E você tem muitos anos. Quantos anos você tem só de parte acadêmica?
Cara, são 30 anos, né? 30 anos dando aula de violino? 30 anos dando aula de violino, tá mais, né? Bastante tempo. 30 anos. E eu sei, né, em particular, eu sei que você dá aula para uma igreja coreana. É. Então são várias pessoas coreanos lá. Como que é isso? Você tem que falar coreano também? Ou eles Eu falam falo português? Você fala com o coreano? 안녕하세요. 잘 지냈어요? É. Oi, tudo bem com você? Eu falo um pouquinho. Não falo fluentemente, mas com os alunos eu me divirto com eles lá. Isso causa, eu tenho uma proximidade, eu adoro. Faz 20 anos que eu trabalho na comunidade coreana de São Paulo, dentro de uma igreja lá. Eu dava aula num projeto social grande em São Paulo, aí foi uma coreana conhecer meu trabalho lá, e ela me chamou, falou, vem conhecer era uma igreja aqui que estão precisando de instrumentos. Aí eu cheguei no ensaio de professor de instrumento, e aí tinha 50 músicos coreanos lá, assim, eu falei, nossa, um mar de gente. Nossa. E era para ensaiar eles. E aí eu entrei, cara. Aí eu tive essa coisa de passar música com prazer. É por isso que eu tenho aulas coletivas sempre cheias, sempre cheias. Porque é a coisa é você trazer a pessoa para o mesmo... É todo mundo igual, cara. Aí que tá o negócio. Você quer aprender, você tem que ser tratado de igual para igual. Não tem dessa... eu me formei em violino, estudei fora do Brasil, fiz um monte de coisa. Aí eu vou ensinar os músicos amadores, eu vou achar com o nariz empinado, com uma soberba lá, cara... Não dá. Isso é um dos princípios do músico. Você não pode ser músico, não adianta você só tocar bem o instrumento. Você não vai ter emprego. Você não vai ser nada, esquece. E eu não quero essa pessoa perto de mim. Assim, nunca vou ter essas pessoas perto de mim. Nariz empinado. Você pode tocar tudo, mas o músico, esse é um primeiro passo, cara, você tocar bem. Aí tem o segundo passo, que é você ser pontual. Chegar no compromisso no horário. Senão você mata a pessoa que te convidou do coração. Imagina, você tem uma responsabilidade, se não um contrato, a pessoa vai atrasar e... Enfim, essa pausa de coisa de atraso é complicado. Aí tem a coisa das relações, cara. Aí que a gente chegou nessa coisa lá com os coreanos. Eu me entendi, e eu sou muito brincalhão nas aulas, assim, né? Entendi a cultura deles, a não passar de um certo limite, que sim, a gente tem que entender onde a gente está pisando. Isso é outro ponto importante para quem quer trabalhar com música. A gente tem que saber onde pisa, cara. Saber como falar, saber como cumprimentar. A pessoa quer apertar sua mão? Não quer. Acho que os coreanos não têm esse costume, né, de apertar a mão. Não, de dar abraço, não tem, cara. É de longe, 안녕하세요, e acabou. Eu tive um probleminha de me acostumar quando eu tava indo muito pro Uruguai, né? Lá os homens se cumprimentam com um beijo no rosto. Aí a primeira vez que eu me cumprimentaram de beijo no rosto, eu assustei. Porque eu não tô acostumado. Eu mal aperto a mão das pessoas praticamente. Depois da pandemia, o negócio ficou pior. Aí eu nem pegava na mão mais das pessoas. Aí depois fui cumprimentado com pessoas que eu não conheço, homens com beijo no rosto. Aí eu fiquei um pouco receoso. Não tava acostumado. Na Alemanha, cara, fui abraçar, assim. É estranho, né? Quando não tem costume, você abraça a pessoa fica assim, ó. Dura, meu. Aí você fala, opa, não é isso. Você não tem essa coisa de putz, né? Então a gente estranha mesmo, Tanto quem, a gente também, quando eu tô acostumado a abraçar, vou abraçar uma pessoa que não faz isso, meu, você fica uma coisa que, opa, estranha, né? Então é muito curioso isso. Então, entender no contexto que você tá, cara. No contexto que você tá. Então, seja de projeto, seja aula particular, não sei o que, você tem que saber onde você tá pisando, porque as pessoas têm que ter confiança em você, cara. E você acha que através do seu curso que você está lançando, você consegue passar de forma expressiva o conhecimento do violino, de forma que a pessoa não presencial ali com você, mas digitalmente ela consiga aprender na casa dela? Sim, tenho certeza que sim. Né? A gente fez esse curso, é claro que as aulas são aulas curtas, de 5 a 7 minutos, com conteúdos muito profundos, né? Então a gente tem que sintetizar dessa maneira, é um grande desafio, né? Que a gente conseguiu fazer muito bem isso, né? Conseguiu fazer muito bem, passar através do nosso conhecimento essa energia boa, né? Então, sintetizar através dessas aulas coletivas que eu dei, eu tirei coisinhas que funcionavam bem, ou que funcionam muito bem, e coloquei no curso. Exercícios,
que resolvem as coisas muito rápidas, né? Que a pessoa consegue entender de uma forma simples o funcionamento do violino. A gente não vai fazer uma coisa muito profunda. A gente vai fazer a pessoa tocar violino. Seria um curso básico. Exatamente, é isso. É um curso básico do violino. Primeiro contato com o instrumento e você vai tocar uma música. E qual música? Eu vou falar uma música? Qual música que é? É o Asa Branca do Luiz Gonzaga. Ah, tá. Vai ser essa. Porque essa música todo mundo gosta. Você toca em todo lugar. Então, no nível básico, a pessoa já abre o violino pela primeira vez e já aprende a tocar uma música completando o nível básico. O nível básico vai tocar uma música e essa música é o Asa Branca. O Asa Bem Branca. legal. É bem legal. E vai ter também alguma coisa para violino intermediário e avançado ou não? A gente concluindo esse curso de iniciação ao violino, a gente vai anexar outros do nível intermediário, avançado, e depois a gente vai fazer, por exemplo, tem movimentos que os violinistas adoram, gente, adoram, que é o coisa do vibrato. Ah, o vibrato, né? O que é o vibrato? Quando a gente toca uma nota assim, pura, sem mexer nada, é um som. Quando a gente coloca o famoso vibrato, Um som mais redondo. com um som mais redondo, um som mais lírico. E isso pro violino, o violino nasceu para ser imitação de uma voz, da soprano. Sim, e legal, e o engraçado é que tem vários tipos de vibrato, né? Não é só tremer a mão como fosse tivesse um mal de Alzheimer, né? Não, Técnico. tem vários tipos, tem vários tipos de Cada vibrato. tipo de música usa um tipo de vibrato específico. Exatamente, uma quantidade de dedo que você usa, mais ponta de dedo, menos ponta de dedo. E o vibrato, a gente vai lançar também, porque o vibrato é uma coisa que eu adoro, eu me aprofundei bastante no vibrato, né? Porque o vibrato ele dá naturalidade pro violino, dá o lirismo pra coisa assim. O vibrato é uma coisa que é quando você vê eu sempre dou o exemplo de uma árvore balançando, bate o vento, não começa do nada, balança e ela para naturalmente. Tem um começo, meio e fim, né, para dar essa coisa. Então, a gente vai também fazer esses cursos pontuais de técnicas avançadas. Mudança de posição, vibrato, algumas arcadas específicas também, né? E na sua opinião, o que diferencia esse curso que você tá prestes a lançar da maioria dos cursos de violino que já tem por aí? A linguagem que eu uso. Acho que a linguagem que eu uso eu costumo ter muito sucesso nessa iniciação de instrumento, né? Eu acabei ficando expert nisso aí, né? Iniciação, porque todos os professores que eu tive no começo da minha carreira, nos meus estudos, foram professores extremamente didáticos nessa parte, assim. Na parte de como eu vou passar isso para você. Que não seja uma coisa que crie um degrau grande, assim, uma coisa que seja uma coisa que eu fique realmente interessado por fazer isso. Fácil entendimento. Fácil entendimento e fácil execução. Então, o diferencial é esse, é a linguagem e tentar simplificar toda a parte técnica do violino, claro, para o curso de iniciação. Ótimo. Nesse curso, você pensou em um curso voltado para crianças ou esse curso é tanto para criança quanto para adulto? É para todo mundo, de 8 anos a 80. Tá. Para todo Então, se eu mundo. tiver 81, não posso. Pode. Vamos para todas as idades. Tá. Né? Quando a criança é muito nova, claro, é um outro tipo de didática, aí talvez não funcione, mas quando você começa a compreender as coisas, eu acho que de 8 anos para cima, você consegue aproveitar bem o curso. E nesse curso tem, por acaso, um suporte, caso a pessoa, através do seu curso online, ela tenha alguma dúvida, ela consegue ter algum suporte, consegue falar com você ou com alguém da sua equipe? Ah, sim, vai ter que ter esse suporte, né? Porque as dúvidas são muito individuais. Sim. Né? Então a gente vai ter essa coisa de suporte, vai ter que dar uma atenção individual em algumas situações também, né? A gente vai ter que estar próximo, porque eu quero, cara, conhecer as pessoas, né, que eu vou estar trabalhando, André. E A gente tem que estar ali, conhecer, fazer de repente uma chamada de vídeo, alguma coisa assim, a gente vai ter que estar próximo dessas pessoas de algum momento, né? Porque dúvidas vão surgir várias, né? Vão surgir várias. A gente vai, de uma maneira muito objetiva, sanar essas dúvidas. E como que você enxerga
o ensino do violino daqui para frente com esse lançamento do curso? Você acha que você vai dar mais aula no digital do que presencialmente? Então, olha, as coisas vão migrando, né? Eu tinha muitos alunos particulares. E aí os horários começaram a ficar muito escassos. E, naturalmente, eu comecei a dar aulas coletivas. Assim, principalmente, enfim, nesses com os coreanos, ou mesmo em projetos sociomusicais. Comecei a me dedicar mais à aula coletiva. E começou a ter um resultado muito bom com isso aí, né? Então, aí de repente apareceu essa possibilidade de a gente fazer o curso digital, né? Porque vai pegar mais pessoas ainda, Sim. né? A gente consegue abranger um maior número de pessoas. Porque eu tenho uma fila de alunos que querem fazer aula particular, né? Mas eu não tenho mais horário para encaixar. Assim, eu tenho acho que 10 alunos particulares. O restante do meu tempo é dedicado a aulas coletivas. E agora eu preciso abrir esse leque. Eu preciso atender mais pessoas. Não? Você tem ideia de quantos alunos que você ensinou durante E eu fiz uma conta, cara, assim, de tudo. Chega a 2.000 alunos. 2.000 alunos? 2.000 alunos. Presenciais? Aulas coletivas. Se fosse alguma coisa digital, a gente ia falar, nossa, é um número normal. Normal. Mas presencial. Presencial, cara, é uma coisa insana. Eu tive sala com 50, cara. Imagina se o pessoal não afina o violino, você afinar 50 violinos. Deus me É um trabalho braçal, assim, que você não tem ideia. É uma coisa assim. Aí você pega um violino que um microafinador não. O microafinador, gente, é um parafusinho que tem aqui que a gente usa para afinar o instrumento, né? Uma afinação, quando tá chegando lá, minuciosa. Isso aqui precisava de um alicate para mexer aquela porcaria do microafinador, cara. Você sai com o dedo arrebentado. É aquela cravelha dura. Então, 50, cara, 50. E aí você fala, meu, caramba, eu fui forjado nas situações mais adversas possíveis, né? E essa experiência é difícil ter assim, cara, porque então isso é um dos motivos também que a gente confia muito no trabalho que a gente faz, né? Porque a gente conhece bem a parte do instrumento, sabe bem o problema de cada um, é muita gente, cada um com um problema diferente, com uma coisa na cabeça, então a gente consegue abordar de um jeito, de uma coisa geral, o que vai realmente funcionar bem, né? Isso é legal também. Muito interessante. Caramba, é realmente uma gama muito grande aí de tantas pessoas que você já ensinou a tocar. E essas pessoas, tem algumas que se tornaram violinistas profissionais ou não? Nossa, muitos alunos que eu tive que viraram 10 violinistas. Olha aqui, nossa, cara, muitos instrumentistas. Muitos deles tocam comigo, né? Eu vai fazer concerto com camerata, orquestra, eu chamo esse pessoal para estar junto comigo. Porque mais do que tocar bem, André, eles têm a mesma ideia, né, cara? Essa coisa de saber conversar, saber chegar no horário, ser humilde, tratar bem o outro lá, que não tem nada a ver com a orquestra, mas, meu, tratar bem, vai pegar um ônibus, motorista do ônibus, tá tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque isso é ser humano diferente, cara. É assim, eu quero estar perto dessas pessoas, sabe? Como dizia a Cecília Guida, ela falava que para você ser um bom violinista, primeiro, você tem que ser bom como pessoa, Aí, ó, tá vendo? né? Cara, você tem que ser bom como pessoa. Eu fui fazer um curso lá em Siena, na Itália, a Academia Musicale Chigiana, e eu fui fazer aula com o Accardo, Salvatore Accardo. Para quem não conhece, ele é um dos maiores intérpretes de Paganini, né? Um grande violinista, tá vivo, assim. E a hora que eu vi ele pessoalmente, eu falei, nossa, ele tá aqui na minha frente. E aí, bom, fiz umas aulinhas lá com ele e tudo, mas o pós-aula, cara, como que a pessoa te trata? Imagina, o cara é o deus do violão, é um Jedi do violino, cara. Assim, né? Pra quem quiser escutar a gravação dele, Salvatore Accardo, com 2 Cs, escuta os concertos de Paganini, concerto número 1 de Paganini, os caprichos de Paganini. Aí você vai saber do que eu tô falando. É um grande intérprete, né? E ele senta na mesa, não vamos falar de música agora, vamos conversar de outras coisas, cara. E ele fala da vida, fala das coisas, das experiências, você morre de dar risada, o cara é italiano, cara, tem umas sacadas assim, você morre de rir com o cara. E ele, humilde, e tantos outros, né, que eu pude ter a oportunidade de conversar assim, uma coisa, então esse é um dos princípios básicos, né, é ter essa coisa realmente da humildade. É super importante, né? Ainda mais como um professor também.
Eu acho que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver. Isso faz uma diferença enorme. Essas coisas andam juntas se você realmente quer se tornar alguém fora da curva, né? E eu quis ser assim, cara. Eu optei ser desse jeito aí. Optei. Porque eu tive muitas pessoas malas na minha vida. Deus me livre. Né? Muitas pessoas. Eu tive muito embate, né? Eu sou uma pessoa combativa nesse sentido, assim. A pessoa que tem o nariz empinado, essas coisas assim. Imagina. Tive uns colegas aí que passaram por várias situações comigo, assim. Tipo, gente, não dá, cara. Você fala, opa, menos, tá passando do limite. Então não dá. Então isso é fundamental pra gente, né? Chegou nesse ponto, né, de ter que falar isso. Ixi, Maria, você tá maluco, cara. E a pessoa acaba se perdendo nisso, cara. Vira. Mas tudo isso é insegurança da pessoa. Mas diz mais dela, da pessoa que é assim, do que a nossa atitude em ser combativo, né? Legal também pela experiência que você tem no ramo, que você tem muita história para contar, né? Então, essa bagagem também é passada para os alunos de alguma forma, né? Não só a questão de técnica do violino, mas a questão de vivência na música em si. Sim, exatamente. É como é uma teoria da evolução, né? A gente vai moldando, vê o que funciona e passa o que serviu pro aluno e tenta fazer o melhor possível para ele, né? O DNA se moldando assim. E o legal também, como eu tive o prazer de ver você tocar ao vivo algumas vezes, é muito interessante a aproximação que você tem do público nos concertos. Quando você vai falar com o público, né? Você tem uma didática diferente de outras pessoas com quem eu já tive o privilégio de tocar junto. Você conversa com o público de uma forma aproximada, de uma forma simples, e que você explica as músicas que a gente vai tocar para as pessoas de uma forma muito fácil de entender, né? Eu acho muito legal essa coisa de contextualizar os concertos, porque as pessoas normalmente não têm essa proximidade com a música clássica que a gente tem. Eu tenho total consciência disso, né? A gente tá rodeado de música eletrônica, funk, essas coisas assim, que eu não vou entrar no mérito se é ruim, se é bom. Eu acho que música, cara, é tudo aquilo que a gente ouve com a intenção de ser música. Então, se eu faço aqui, é música. É música. Quem vai falar que não é? Né? É um conceito. Isso é um dos conceitos de música. Então a gente não julga a pessoa, mas a pessoa que vai escutar música clássica, ela vai entrar nesse universo e ela tem que saber que por trás disso, tem um compositor que era ser humano igual a gente, que fazia umas loucuras, igual a gente, tem as histórias engraçadas deles, né? E tem o contexto da música que ela está inserido. E a gente conta essa história aí. Aí a pessoa fala, nossa, é isso? Faz todo sentido a coisa, né? Aí ela escuta uma música já com uma história pré-definida, assim, né? Faz Exatamente. entender um pouco mais. Então, eu procuro contextualizar todos esses concertos. Isso faz uma diferença enorme. Né? Eu tenho o privilégio de ser diretor artístico da Filarmônica de Valinhos, da Orquestra Filarmônica de Valinhos. Temos o regente titular lá, o Felipe Gadioli, e a gente tem essa ideia de sempre, mesmo ele que vai fazer o concerto, apresenta um pouquinho da peça, fala um pouquinho, de uma forma sucinta, contextualiza a coisa e vamos tocar. Né? Porque as pessoas não têm tanto acesso, né? Não tem esse costume. Eu acho que com a evolução da tecnologia e também da rápida informação de hoje, né? Tudo está a um passo de um dedo na tela. Eu acho que as pessoas perderam um pouco o amor, por assim dizer, pelas coisas reais da vida, né? Putz, cara, vai se perdendo, né? E aí a arte dá uma segurada nisso, né? Ela tenta... E você acha na sua experiência que a música, ela faz com que as pessoas, a música clássica, vamos falar da música clássica em si, quando a pessoa, ela realmente se presta a escutar música clássica, você acha que a música clássica faz a pessoa desacelerar e pensar no dia a dia, ou de alguma forma? A música clássica é muito abrangente, cara. É muito abrangente. Tem peças que você escuta que você fica completamente atormentado, né? Vamos pôr a música clássica como uma música orquestral. Uma música orquestral, né? Então tem peças, por exemplo, de compositores modernos, contemporâneos, por exemplo, Schoenberg. Você vai escutar umas peças mais experimentais dele, uma coisa muito chocante. E você fica, aquela coisa, acho que o som, o choque, aqueles intervalos que parece... Por exemplo, quem me conhece a música? Hitchcock. Uma coisa
tensa, uma coisa muito dissonante. Vai E a música, esfaquear alguém, né? e a música, essa música moderna é uma coisa. Umas coisas mais com quinas, pontas. E você fica. Enquanto tem a parte das músicas que é. Nossa, é outro universo. Sim. Então tem para todos os gostos. Eu gosto da tradicional música erudita, música orquestral, onde a harmonia soa bem no meu ouvido, assim, aquela coisa que tem uma melodia que os encadeamentos harmônicos soam bem, onde a coisa tem um contexto musical, um começo, um meio, enfim, todas têm, né? Mas eu adoro escutar essas músicas assim, analisar elas, né? Porque elas têm uma construção, uma estrutura clássica, né? Que tem um tema A, um tema B, um desenvolvimento, aí volta pro tema B, um coda, o final. É uma estrutura assim que eu me acostumei a ouvir dessa maneira assim, e essa família desses compositores, assim, Mozart, Beethoven, Bach, Brahms, me traz essa. Eu tenho uma fonte enorme ainda para me aprofundar desses grandes compositores, né? Do classicismo, romantismo, barroco. Sim. E o legal é que essas músicas, elas passam pelo tempo e não ficam chatas, né? Elas sempre te ensinam alguma coisa, sempre você consegue assimilar uma coisa diferente quando você escuta de novo. Nossa, sempre, cara. E tem releituras, né? É que hoje em dia as músicas elas estão muito vazias. Não sei pra você, mas toda vez que eu lanço uma música nova, ela dura um mês praticamente, as pessoas já enjoam, não se ouve mais falar da música. Então tem muita construção de coisas, de músicas novas e tudo mais, só que são músicas para fazer um certo sucesso momentâneo, mas que não tem degustação. Faltou profundidade, né? Nessas músicas não tem. Pega o tema do momento, ele desenvolve, monetiza a coisa e vida que segue, né? A música orquestral é atemporal, né? Fica uma coisa assim que você fala, nossa. E aí, cada intérprete toca de um jeito. Você escuta uma música com um violinista, aí você vai escutar com outra coisa, faz mais sentido para você, né? Mesmo olhando ele tocar, por exemplo, tem um violoncelista que chama Hauser, ele faz umas coisas, e faz umas caras, e morde o beiço, uma coisa muito sexy, cara. Que a pessoa adora ver isso aí. Então é um apelo a mais pra música, né? Que as pessoas adoram. Chamar mais atenção, né? E, mas tem uns pagodão aí que meio atemporal, hein? Onda, olha a onda. Ah, não, isso sim, com certeza. O Dig Dig nele, então, lá do Raça Negra, nossa. Tem as músicas. Tem, sim, realmente. Tem certas músicas que sempre vai tocar, né? A gente não tem preconceito com música, né? Realmente. Rock, nossa, cara, eu não tenho isso aí, né? Engraçado que a música clássica ela tem é muito ligada também com o rock, né? Nossa. Tem muitas, por exemplo, Scorpion tem álbuns do Scorpion que ele usava a Orquestra Filarmônica de Berlim, junto com o show deles, fizeram uma mesclagem. O Queen, ele já vem de uma roupagem junto com a ópera e o rock também, né? Então é muito junto as coisas ali. Cara, é a fonte, né? A fonte saiu desses grandes compositores, né? A história da música é muito vasta, tem ainda mais para trás lá, na música, a Renascença, tudo. Mas aí foi virando, foi modificando, porque naquela época lá, as músicas também, você vai tocar era tipo funk da época, né? Você vai tocar um minueto, imagina, pra pessoa dançar isso aqui. A pessoa dançava e fazia aquela coisa. E a coisa foi evoluindo. Sim. Foi evoluindo e chegou. Então, essas músicas que tem hoje aí são nossos filhos. O que a gente vai fazer? Sim. Né? Mas como então? Eu não tenho preconceito, cara, porque você vai no churrasco e você vai escutar. No violino hoje, você toca só música clássica ou você toca outro tipo de música também? Eu toco de tudo. De tudo? Toco de tudo. A minha preferência é música clássica. Hoje é difícil eu fazer algum evento, eu não faço muito mais eventos assim, onde eu tenho que tocar músicas
populares ou essas coisas assim, mas, meu, pareceu, vamos fazer. E eu faço com gosto, eu gosto mesmo, porque é gostoso fazer, né? Até com música. Já fiz muitas gravações para grupos de pagode, que a parte das cordas, os strings é lindo, cara, fica bonito. Aí você encaixa bem lá, você fala, nossa, caminhamos junto nisso, ótimo. É isso, a gente não vai nunca, nem com nenhum estilo de música, bater de frente. A gente quer somar com a coisa, quer ficar no nosso cantinho, tá precisando de cordas, precisando de uma orquestrinha, vamos fazer junto. A gente não tem dessa, né? O músico erudito, normalmente, meu, a gente é muito cabeça aberta, cara. Sim. Muito, muito cabeça aberta. Mas em conversa com os músicos também de samba, pagode, meus caras são assim também. Você vai tocar violino, chega lá numa roda de samba, toca o violino. Fica aquela coisa assim, vai, cara, a coisa rola. Legal. E você tem essa capacidade de, mesmo sem ensaio, chegar assim, num momento desse, improvisar ali, tocar Só junto. chamar que eu vou cair pra dentro, meu. É mesmo? É, improviso. Lógico, não sou um exímio improvisador, mas não. A gente brinca assim, a gente faz um negócio assim. Isso que é legal, né? Quer dizer, tem essa aptidão para desenvolver as coisas mesmo sem muito ensaio e tal, né? Sim. Mas o que que pega, André? É a letra, cara. Como que você vai para uma criança para escutar umas coisas, tem umas letras aí de pesadíssima, é muito pornográfica a coisa, né? Assim, a coisa. Aí eu acho que pega, né? Uma coisa muito insinuante. É. Porque Até pra gente adulto não é uma coisa legal. não é, cara, porque a música entra na cabeça, é um poder enorme a parte musical. Aí você vai colocar umas letras que induz a pessoa a fazer aquelas coisas e trata com uma naturalidade, aí que é o problema, né? Aí que é o problema. Ou você estimular a violência. E você acha que a música tem esse poder? Nossa, pessoas- cara, a música, bicho, é poderosa porque é a cultura. A primeira pessoa, por exemplo, nazismo, cara. Primeira coisa é arrumar um cara de marketing onde o cara vai na cultura, vai nas orquestras, vai nas coisas lá e nas mensagens por lá. A parte cultural, né? Você vê que a cultura é muito politizada, cara, porque ela tem um poder enorme. A parte de música, nossa, cara, esses artistas, porque você vai, a pessoa vai cantar, ficar na cabeça da pessoa. Então tem um poder gigantesco isso aí, né? A cultura. E eu entendo que tenha mesmo. Então a gente tem que saber manusear essa parte de letras, a parte de melodias, mas principalmente letras, né? Porque a gente vai falar e a palavra tem poder, cara, É, sim, né? exatamente. Então, é aí que pega. É aí que eu acho que a coisa perde o sentido. Quando fica uma coisa muito vulgar, muito agressiva, muito violenta. Aí eu não gosto. Também não gosto, não compactou com isso. Eu acreditar sempre no poder do bem e no poder da amizade, fazer as coisas direito para que a gente tenha uma certa. Nós, como de músicos, temos essa obrigação que, como artistas, de passar algo bom para as pessoas que estão assistindo a gente, né? A gente tem a questão dessa vibração, né, do poder do bem e passar realmente essa sonoridade. Às vezes a pessoa às vezes vai para uma apresentação, você não sabe como que a pessoa tá, mas através do seu tocar, do seu jeito naquele dia, ela pode se sentir inspirada, Nossa, isso é um sair dali renovada. Concordo totalmente, cara. Aí o pobre esquece que é pobre, o rico esquece que é rico, o doente esquece que tá doente. Sabe, eu tô com dor, você esquece aquela dor. Então a mente vai pra lá, cara. Então, olha o poder do negócio. Você A imaginou? música ela é tão divina que ela tá nas religiões, por exemplo. Principalmente ali, que no meu caso, o cristianismo, ela tá muito presente nos cultos. Ela sempre tá praticamente 50% ali com a palavra de Deus, né? Então dá pra se ver como ela é uma questão ali realmente divina. É. TV faz parte Que as pessoas usam música pra fazer algo realmente errado. então aí que tá, né? Tem que saber usar isso aí. Então, aí que pega. Pra mim, realmente, saber trabalhar isso de uma forma. Agora, a gente não pode cortar tudo. Você quer curtir, fazer essas coisas, mas tem que ter um ambiente certo. Eu não vou colocar isso, uma música que fala muitos palavrões, uma coisa muito insinuante para uma criança de 14 anos, 13, está formando a cabeça e encara isso como uma coisa normal. E acaba virando um estilo de vida, né? Porque, como você falou, a palavra tem poder. Aí acaba virando um estilo de vida da pessoa, praticamente. Vira estilo de vida, né? O estilo de vida é porque mexe com a coisa da estética também, vai mexer com a estética também, vai mexer com a maneira que você vai conversar com as pessoas, né?
que você vai se portar em determinado ambiente. Você tem que saber, cara, se comportar em determinado ambiente de acordo que, enfim, não tem como, né, cara? Então a música tem esse poder também. Você vai entrar num universo que às vezes não é o universo da outra pessoa. Então saber dosar essas coisas assim. Então, uma questão aqui que me veio à cabeça agora, para as pessoas que estão começando a aprender violino, assim, por exemplo, as pessoas que vão através do seu curso aprender violino básico. Quanto tempo que essas pessoas precisam se dedicar? Vamos colocar que às vezes são pessoas aí de 40 anos que já têm uma carreira profissional, que não tem tanto tempo, mas querem aprender um instrumento nas horas vagas, pelo menos como hobby. Quantas horas, ou quanto tempo a pessoa precisa se empenhar todos os dias para isso? Isso é uma excelente pergunta, é porque tem a ver, a gente não vai colocar como tempo, tem a ver com a constância. Ah, tá. Por exemplo, eu vou pegar um estudo, fazer estudo em corda solta. Se eu fizer 5 minutos de estudo de corda solta, corda solta, por exemplo, é quando eu não vou usar um dedo para aprender a nota aqui, vou estudar corda solta. Vendo se eu não estou esbarrando corda, vendo se meu arco não está pulando, vendo se eu estou num ponto de contato correto aqui. É uma série de coisas que se eu conseguir fazer isso 5 minutos, cada tópico assim, todos os dias, é muito pouco que você vai estudar. É muito pouco. Então, a gente vai esse curso Estudar com a direção correta, né? com a direção correta e um mínimo de tempo. A gente vai separar, esse curso, existem tópicos ali, né? A gente vai separar o momento só para o estudo do arco, que a gente fala que é a mão direita, aí exercícios dos dedos um pouquinho. Então é um pouquinho de cada coisa todo dia que você vai conseguir tocar o que a gente planeja nesse primeiro módulo, por exemplo, né? Agora, se você é um músico profissional, aí você tem que se dedicar realmente bastante ao instrumento, né? Afinal, a pessoa vive disso, né? O músico profissional, a gente dá o nome à pessoa que realmente se empenhou ao violino durante muito tempo e que ganha dinheiro com isso, né? Sim, O exatamente. próprio sustento. Exatamente. Realmente tem que se entregar a isso como um trabalho qualquer. Qualquer trabalho que você for trabalhar para alguma empresa, você vai trabalhar em horário comercial. Por que você vai estudar só meia hora de violino por dia, então? Não é seu trabalho? Exatamente, não. Aí tem a coisa da demanda também. Por exemplo, eu tenho um solo marcado com orquestra. Se eu fazer um solo, se eu não estudar violino, como que eu vou tocar esse solo, cara? Como que eu vou fazer? Vou tocar. Então, aí o tempo você acaba esquecendo, você vai fazer o que precisa ser feito. Se isso demorar 2 horas, vai demorar. Se demorar 4 horas, eu vou fazer essa porcaria sair. Entendeu? Cansou, descansa, vai lá, toma uma tacinha de vinho, toma um suquinho e volta para resolver a coisa. Aí vai de acordo com a demanda do negócio, né? Tem que resolver. Aí a gente trabalha também os profissionais com a parte técnica. A gente faz uns livros só para a mão esquerda. 15 minutinhos, acabou. Mão direita, 15, 20 minutinhos em mão. Escalas. Cara, vou fazer 20 minutos de escala, 25 minutos, 30 minutos. A gente vai fazendo o que precisa fazer. E aí chega num determinado, você tem tanta coisa para resolver, porque são tantas especialidades, que acaba virando 3 horas, 4 horas, né? Mas aí com o passar do tempo a gente tem que diminuir isso aqui. Eu vou ter que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que pagar minhas contas, fi. Como que eu vou estudar 4 horas por 6 horas por? Não dá. Aí eu vou fazer a mesma coisa, só que cabeça lá, celular. Eu não faço isso direito, né? Celular, cara, pra ser bem honesto, eu tenho que, essa coisa aí, vou te falar, tem que jogar fora do momento. Aí vou lá, faço 10 minutos de cada coisa, 5, cada tópico assim, e vou pro repertório que eu preciso, a música, e vou lá e fico em cima, né? Mas agora para o iniciante não. 3 minutinhos uma coisa, 3 minutinhos outra, 3 minutinhos outra, aí vai pro repertório, fica o tempo que você quiser, porque é a parte gostosa é tocar música. Aí você vai lá e aí tem a hora que você vê, passou 1 hora, mas você nem vê. Eu acho que deve ser muito prazeroso para a pessoa que está começando a aprender a tocar violino tocar a primeira música, né? Nossa, é emocionante, não é? É muito prazeroso mesmo. É prazeroso. E vai tocar, cara, vai tocar. E você acha que é importante a pessoa que está aprendendo, por exemplo, a tocar agora, tocar para os seus familiares, por exemplo? Ah, você tem que tocar. Tem que tocar porque aí você vai perceber onde você está errando mesmo. Porque quando você está sob pressão, que você está no seu quarto sozinho,
Você toca, você é o maior violinista do mundo. Você fala, nossa, tô arrebentando. Agora põe, cara, que seja um gravador na sua frente. Nossa. Um gravador, cara, não sai, meu. Você vai errar uma nota que você não quer. Psicológico, né? Psicológico. Aí você põe uma pessoa. Piora, cara. Aí vai piorando, você põe 2, 3. Então esse é um estudo também. Para você tocar no público, você tem que estar em contato com o público. Tanto é que a nossa professora fazia aulas com todo mundo assistindo, todo mundo, meu. Todo mundo aí no chão, tocando, vê. As audições lotadas, que não cabia mais gente, a gente fazia lá na escola de música. Gente, caía a pessoa do teto lá assistindo, né? E é isso, você tem que tocar para as pessoas para você saber o que está acontecendo de errado, onde eu estou errando, por que eu estou errando isso? Aí você se conhece melhor mesmo, né? Porque sua consciência, seu pensamento vai estar lá. E aí o que não está realmente fixado, você vai errar. Sim. Aí apareceu o problema. Então, isso é como se fosse o filé mignon da performance, cara. Bom, Rodrigo, muito bom esse papo. Pô, dá pra ficar aí horas, né? Porque se a gente for abordar alguns temas técnicos do violino, nossa. Bora, meu, vai embora. Outros episódios só para abordar esses temas, né? Nossa, nem percebi que tava filmando, cara. Mas para a gente já encaminhar para a finalização, o que é arte para você? Como você define isso? Caramba, cara, pergunta abrangente, mas a arte é uma forma de comunicação. Né? Uma forma de comunicação onde você põe a sua experiência de vida para outra pessoa, de uma forma que não seja falada, né? Que não seja, pode ser cantada, cara, mas no caso do instrumento, né? Você coloca a sua experiência de vida e sobretudo é isso, é uma forma de comunicação. E como eu falei, se transmite energia através disso, é uma transmissão energética muito forte. Muito legal. Bom, para as pessoas que querem já ficar ligadas no lançamento do curso, como que elas alcançam isso? Como que elas alcançam você através das redes sociais? A gente vai Você começar... tem Instagram? Tem Instagram. O Instagram é Rodrigo Leite, com 2 T's, underline no final. Mas se você colocar só Rodrigo Leite com 2 T's, vai aparecer lá. A gente vai divulgar lá massivamente e, enfim, a gente vai divulgar todas as plataformas digitais que puder divulgar, né? Mas tendo eu lá no Instagram já vai, nossa, a gente vai mandar muita coisa por lá. Legal, top. Muito bacana. Bom, estamos encerrando o nosso segundo episódio aqui do podcast. Muito obrigado, Rodrigo, por ter aceitado esse convite. Obrigado, André. Obrigado pelo convite, cara. Muito bom. O prazer é todo nosso aqui. Muito bom. Pessoal, para você investidor que está procurando aí algum podcast que você gostaria de investir para, de repente, comunicar mais a sua empresa, comunicar o seu negócio, a sua marca através de um podcast, bom, você tem aqui total liberdade para isso, tá? Entre em contato com a gente através do Instagram, da Greencast Studio ou da Green Elephant Films, e a gente vai conversar com você e vai ver o que dá para fazer, assim, uma coisa que fique boa para o nosso estúdio e também fique boa para você, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo episódio.